Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um LigaCast. Estou muito feliz no dia de hoje. É um LigaCast só com mulheres, porque a temática de hoje é lideranças femininas e representatividade no Brasil. Estou com duas convidadas muito especiais no dia de hoje. Vou pedir para elas se apresentarem para vocês. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Vou começar pela Ju. Ju, você pode se apresentar um pouquinho para o pessoal? Bom, antes de mais nada, super obrigada pelo convite. Estou super honrada. Vocês da Liga sempre maravilhosos aqui com a gente. Sou a Ju do Vô, mãe da Laurinha e do Lucas, dois furacõezinhos de 5 e 3 anos. Eu venho de uma família de empreendedores, né? Então, cara, 24 tios, esses 24, faria nada, galera. 18 empreendedores. Para mim, desde o começo da minha carreira, ter carteira assinada era algo muito estranho. E aí eu fui me preparar para ter meu negócio. E tive meu negócio e foi um desastre. Odiei a experiência, achei que foi péssima. Me sentia muito solitária. Vou entregar a idade aqui, há 15 anos atrás. Não existia rede de apoio, não existia hub de inovação, não existia nada disso. E aí foi quando eu me encontrei na consultoria que daí eu entendi que o que eu tinha era um espírito empreendedor e eu poderia empreender independente de ter um CNPJ ou não. Então, a minha bagagem inteira ela aconteceu na consultoria, né? Trabalhei 6 anos, 3 na Price, e na área de estratégia, e 3 na área da Ernst Young, também na área de estratégia deles. E aí, com a consultoria, também veio a maternidade. Então, no primeiro filho, eu fiz o que toda mãe faz, coloquei aquela capa de Mulher Maravilha e falei, nada mudou. E na minha cabeça, efetivamente, nada tinha mudado. Quando o Lulu chegou, aquela capa ficou um pouco pesada, junto com a capa veio a pandemia. Aí ficou realmente muito pesada. E aí eu virei estatística, né? Assim, infelizmente aqui no Brasil a gente vai falar um pouco sobre disso, mas quando eu, como muitas mulheres durante a pandemia, fui demitida. E aí eu fui passar um período sabático num lugar maravilhoso que hoje eu considero meu santuário, que é a Bitumami, que é uma aceleradora de startups focada em female founders. E lá eu descobri meu propósito, que era ajudar empreendedores. E eu descobri também a área de inovação aberta, que é justamente ser esse caminho entre as grandes corporações, que são esses grandes transatlânticos, e as startups, que são essas lanchas que vão muito rápido, e como que a gente faz esses dois mundos se conversarem. Então hoje eu estou como gerente executiva da área de engajamento de startup da DASA. Tive a sorte de ter trabalhado e estar trabalhando com uma pessoa que é fantástica, que é uma líder sensacional, que é a Fabiana Salles, e que me dá muitas asas para voar. Então, cara, é um prazer estar aqui, espero poder contribuir aqui com vocês, com esse bate-papo. Muito bom ter você aqui, Ju. Vou pedir para a Lu também se apresentar, então. Olá, pessoal. Ju, muito obrigada pela sua presença. Vai ser ótimo esse papo com você, Thaís, também. Então, meu nome é Luciana Leão, eu sou VP de produtos aqui na Liga e sócia também. Sou administradora de formação, minha trajetória começou lá atrás, em grandes corporações, trabalhei no financeiro, depois marketing de produto. E aí a minha última experiência corporativa foi liderando um projeto em inovação. Ali isso foi em 2013. A gente começou a desenvolver projetos na metodologia ágil, então a gente usava as metodologias ágeis para desenvolver esses projetos com os nossos clientes. A gente começou a se aproximar também de startups, entender como que elas trabalhavam e como que a gente poderia montar parcerias para a nossa corporação, para a gente se desenvolver e ser mais agressivo no mercado. E ali foi a primeira sementinha. Entendi que tinha alguma coisa por trás, que havia uma oportunidade de gerar negócio entre startups e grandes corporações, ainda não sabia como, o mercado no Brasil era ainda muito incipiente. Então foi quando eu decidi sair do mercado corporativo, fazer uma imersão no ecossistema canadense, né? Busquei uma segunda formação, na verdade terceira, tinha uma especialização em marketing, que foi minha terceira especialização em empreendedorismo e tecnologia no Canadá. Ali eu comecei a mentorar em hubs de inovação, também fui mentora no programa Women in Tech para fomento de mulheres empreendedoras e ali eu me descobri. Eu percebi que era realmente isso que eu queria, voltei para o Brasil, tive a oportunidade de encontrar a Liga no meu caminho. Comecei na Liga como gestora de aceleração, então a pessoa que atua justamente nessa interseção entre a corporação e a startup. Devido ao meu background em marketing, assumi a liderança do time de marketing e hoje estou como VP de produtos. Muito bom, seja muito bem-vinda também. Então, como vocês viram, a gente está com duas mulheres maravilhosas aqui com a gente. A gente vai abordar um pouquinho sobre representatividade, sobre diversidade, sobre maternidade na inovação. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é como que vocês enxergam o impacto e a importância da gente ter mais mulheres, mais diversidade e até mais mães no papel de lideranças dentro da inovação? Eu acho que tem duas coisas, né? A primeira coisa é questão de produto. A não ser que você venda um produto que
é feito exclusivamente para a população de homens, brancos, heterossexuais e tudo mais, cara, você precisa trazer gente diferente, a não ser que você queira gastar milhões, que nem a indústria de consumo, mandando o líder lá na favela, entender como é que funciona, como é que as pessoas vivem para poder vender um produto para outros tipos de população. Então, da questão de diversidade, cara, se você quer vender um produto e quer atender uma dor, você tem que entender daquela dor. E a gente só entende uma dor quando a gente vive aquela dor, né? Então, acho que tem esse primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da nova economia, né? A regra do jogo vem mudando. Então, hoje, quando a gente fala da nova economia, a gente está falando de uma economia que é muito mais voltada a laços afetivos, a relações de cocriação, de colaboração. A gente está falando de ter flexibilidade, de ser menos razão e um pouco mais emoção, né? Então aqui o sentimento vem muito no jogo, que são características intrinsecamente femininas. Não digo que são características de mulheres, mas são características femininas. E aí, como é que você joga esse novo jogo, né, com um tabuleiro antigo? É a mesma coisa que você pega um time de rugby e fala, cara, agora, galera, vocês vão todo mundo dançar balé. Pô, fica confuso, fica estranho, né? Então, assim, a gente tem que ter esse mix. Não significa que o cara que faz rugby não vai poder dançar balé, mas significa que a gente tem que ter esses dois times trabalhando junto. Porque enquanto o cara lá que antes era força bruta e super ágil aqui, vai impulsionar, usar a sua força bruta, você vai ter que ter a bailarina que faz o show, que faz o espetáculo. Muito bom, Ju. Eu acho que esse ponto é fundamental, eu destaco ele também. Para a gente, a inovação ela nos traz a possibilidade de olhar os problemas de uma forma diferente, de encarar por diferentes perspectivas. E aí, para você conseguir encarar por diferentes perspectivas, é importante você ter uma composição plural de pessoas que consigam trazer, através das suas experiências individuais, percepções diferentes de como solucionar aquele problema. E aí você torna a sua solução, o seu produto mais robusto pela pluralidade dos componentes das experiências humanas e com isso você consegue se fortalecer aquele produto, e até porque o consumidor é plural. Então, esse é um ponto super importante. De cara, também, o estudo da McKinsey de 2020 aponta que empresas na América Latina que têm posições executivas com equidade de gênero têm 14% mais chances de serem bem-sucedidas do que os seus concorrentes. Então, esse é um dado que mostra que diversidade não veio para ficar, não é só uma questão de moda, na verdade tem um impacto significativo no resultado das empresas, né? Também um estudo recente da Liga de Mulheres no Ecossistema Empreendedor nos mostra que mulheres, na verdade, startups que possuem na sua composição founders, mulheres e diversidade na composição dos seus times, têm mais chances também de sucesso. E um último dado que eu acho que é importante compartilhar é sobre o Fundo Monetário Internacional. Então, eles apontam que se a gente tivesse equidade nas nossas relações de trabalho, a gente conseguiria ter um PIB global 35% maior. Isso é muito significativo. Só no Brasil, aproximadamente 50% das famílias são sustentadas por mulheres. Então, a gente tem impacto, obviamente, nas pessoas, mas o impacto é no retorno financeiro das empresas e na economia global, no limite. Combinamos, né? Nós somos 50% da população e mãe dos outros 150%. Então, minimamente, se a gente não tiver incluso nessa conta, a gente não tira a economia. Exato. Acho que é uma pauta que a gente já vem falando muito, a gente já vê que as empresas estão abordando cada vez mais, mas eu queria que você trouxesse um pouco da visão de como que a gente consegue realmente colocar isso na prática. Até colocando um pouco aqui no papel de Dasa, como que as corporações conseguem fomentar essa diversidade, até esse tipo de inclusão? Eu vou dar minha opinião aqui agora, CPF, tá? Não uma resposta oficial da Dasa, vou dar minha visão Ju. Então, eu acho que as corporações, elas estão muito nessa fase de entender que tem um problema, já entenderam que tem um problema e, cara, de fazer ações ainda que estão muito voltadas para o awareness ou muito voltadas para a pontinha do iceberg, né? Então, muito focadas, por exemplo, na captação de pessoas diferentes. E o problema não está só na captação, o problema está na retenção dessas pessoas. E, para mim, Ju, tem uma questão que eu acho que é a causa raiz, independente se a gente está falando de qual diversidade que a gente está falando, qual população que a gente está falando, é da gente pegar um modelo de trabalho que foi feito há bolinhas anos atrás e querer plugar essas novas populações nesse modelo. E são populações diferentes. Então, vou dar um exemplo aqui básico, né?
Cara, a própria Bitumami, ela tem um programa, ela fez uma ação que foi muito legal, que era a ação que tinha uma stylist que ela fazia looks, você doava looks de trabalho para meninas que estavam incorporando o seu primeiro emprego e que não tinham dinheiro para ir vestidas, porque elas não tinham roupas sociais para ir. E aí você fala, pô, imagina, ela passou num programa seletivo de trainee e tudo mais, o primeiro dia de trabalho chega lá, ela entra num ambiente que não é o ambiente dela, que não está preparado. Pô, será que a organização está olhando para essas populações? Será que está fazendo essa ginástica? Qual que seria a ginástica? A ginástica seria, cara, será que eu tenho que dar uma bolsa, vestimenta para uma população que vai chegar aqui? Como que eu vou acolher essa população? Vai muito além só de fazer programas de trainee, de fazer ações de cotas. Ah, queremos ter... Cara, é uma visão muito míope, muito curta, né? E aí, isso vem muito além de como as organizações efetivamente entendem que, cara, temos que malhar, temos que fazer acontecer. Muito legal, Ju. Eu queria pegar esse gancho. Acho que o que você está falando é também fundamental, que é a questão da intencionalidade. Assim, não dá para acreditar que uma ação pontual vai resolver um problema tão complexo, né, quanto trazer diversidade, não só diversidade de gênero. É importante a gente falar de outras formas de trazer diversidade também, racial, inclusive. Então, acho que aqui a intencionalidade de ações estruturadas. O problema ele não se resolve em colocar políticas de contratação de mais mulheres, porque você, muito provavelmente, vai precisar ter um olhar específico e atento para as necessidades específicas desses grupos. Então, o que você consegue, como que as empresas conseguem se preparar para receber essas mulheres, para ter um plano ali de maternidade, de licença maternidade, que faça sentido, que dê o suporte, que elas se sintam acolhidas quando voltar dessa licença. Então, não dá para ser tratado com ações pontuais, precisa haver uma intencionalidade, realmente estar dentro de um planejamento estratégico. Acho que é importante também que o board esteja olhando para isso com um olhar atento, de resolver de fato, de trazer efetivamente que a diversidade saia ali do planejamento de branding e passe para o planejamento estratégico, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. Outro ponto que eu destaco é a questão dos vieses inconscientes. A gente precisa despertar para isso e saber que eles existem. Então, quando a gente fala de uma pessoa em tecnologia, uma liderança em tecnologia e inovação, muito provavelmente o estereótipo que vem na cabeça é de um homem jovem, branco, introspectivo, nerd. E aí, quando uma candidata, uma mulher preta, se candidata, você trazendo aquele viés inconsciente, você, sem notar, acaba bloqueando a possibilidade de trazer essa pessoa para o time. Então, a gente saber que eles existem e adotar formas de burlar esses vieses. Mas aí eu acho que também tem uma questão, né? Para mim, para essa mudança acontecer, ela tem dois movimentos que tem que acontecer ao mesmo tempo. Então, esse é um movimento bottom-up e top-down. Na DASA, por exemplo, a gente tem um número que é muito triste, né? E, por um lado, eu fico muito triste com esse número, mas, por outro lado, eu tenho muito orgulho da DASA por ela expor o problema, né? Então, a gente no ano passado, das 1.500 mulheres que saíram de licença maternidade, somente 80 continuaram no cargo depois de 12 meses, né, do retorno da licença maternidade. Cara, é muito baixo. Assim, no Brasil, a média de mercado, que a gente sabe, é 50% das mulheres que voltam ao retorno da licença maternidade, elas são demitidas ou saem por própria questão da empresa. Mas no nosso ambiente, que é na DASA, esse número é muito maior. A gente está falando aqui de 95%. Isso é muito triste. Por outro lado, essa informação saiu no nosso relatório de ESG, que é público, né? E é muito legal você ver corporações agora, como a nossa, que tem o poder que tem, nós capacitamos, e aí é uma máquina de 55 mil pessoas colocando lupa nesse problema. Isso para mim me traz muito orgulho. Mas esse movimento, para gerar mudança estrutural da companhia, tem que ser dos dois ângulos. Tem que ser top-down, da alta liderança, e bottom-up, da média liderança. A média liderança esquece o poder que ela tem. Hoje, grande parte da nossa média liderança, ela é formada por mulheres. Na média liderança, a gente tem 50-50, 50% homens, 50% mulheres, mais ou menos. E aí, né, que nem diz a Dani Junco, né, ela fala, você só é aliado se te custa algo.
Né? O que a gente tem como média liderança? A gente tem controle de budget. Quem é gerente já faz controle de budget. Não tem nenhuma pauta que você consegue colocar esse tema em termos de projeto dentro da corporação. Você não pode levar essa pauta ou aliar essa pauta com outras áreas para essa pauta ser uma pauta relevante para a alta liderança. Isso você pode fazer, isso não te custa tanto assim. Ou você não pode usar sua rede de influência, ou se você é do ecossistema, você não pode mentorar mulheres. Olha os dados do ecossistema, a gente tem menos de 4% do ecossistema formado por female founders. Gente, a gente está no país que a gente fala, pelo IBGE, que mais de 50% dos empreendedores no Brasil são mulheres. Como assim? Só tem 4% de female founders no ecossistema. Isso é ridículo, isso é, assim, é patético, a gente está em 2023. E aí, quando a gente olha da autoliderança, é um olhar que não é um olhar por quarter, não é um olhar por fiscal year. Tem que ser um olhar de longo prazo. Porque mudanças estruturais, mudanças culturais, elas levam tempo. Então não é simplesmente você virar e falar, vamos fazer mais ações de diversidade, vamos botar cota. É muito mais do que isso. É o que a gente vai fazer no longo prazo, qual que vai ser a nossa estratégia a longo prazo. Como que a gente incorpora um time de bailarinas com um time de rugby junto? Como que a gente muda processos? E é processo, assim, é como que a gente cria uma nova linha de carreira para mães. Pô, eu ia adorar se eu tivesse uma linha de carreira que fosse diferente de trabalhar de segunda a sexta, 20 mil horas por dia. Iria adorar. Mas a única opção me dada foi essa. O mercado só me dá essa opção. Eu acho bacana você trazer esse dado da DASA, porque aqui mostra que vocês estão encarando o problema de frente. E a gente sabe que no processo de inovação, o primeiro passo super importante é você identificar e reconhecer que o problema existe e conseguir fazer as perguntas difíceis, né? Então, aqui vocês conseguem olhar para o problema e ver uma oportunidade, né? Ver uma oportunidade de estar tendo isso posto. O que eu consigo fazer a partir disso? Porque, de fato, existe uma oportunidade aqui. E aí, o que eu consigo fazer em qual período de tempo? Porque o que eu vejo das corporações é muito olhar naquele período. Assim, você tem meta para entregar, é essa a meta. A diversidade não está na meta. Quando está na meta, é cota. Basicamente é isso. Tem que ter X% de pessoas dessa população, X. E aí, maternidade nem entra nessa cota. Não se fala de maternidade na corporação. Mas não existe nada que estruturalmente, né? Eu acho que é muito o olhar que a gente fala na inovação, né? O one size does not fit all. A gente está tentando reproduzir isso dentro das corporações, o mesmo modelo, a mesma forma de pensar, pegar populações diferentes, colocarem numa sala e falar, bom, agora vocês vão ter que se comportar dessa forma, e não preocupadas. Cara, a gente não quer que cada um se comporte exatamente como todos ao mesmo tempo, exatamente igual. É isso que a gente fala de inovação, a gente quer que você seja você mesmo. A gente quer que você traga o melhor de você. A pandemia, ela mostrou, tem uma coisa que a pandemia mostrou, que trabalho é trabalho, gente. Trabalho é uma forma da gente alcançar o nosso propósito, a gente se sentir vivo. Mas trabalho é trabalho. Como que a gente vai trabalhar feliz? Ninguém trabalha feliz só por dinheiro. Dinheiro sustenta isso por muito pouco tempo. Como que a gente trabalha feliz? Com pertencimento. Foi o que você falou, trazer isso para as médias lideranças, para que isso seja incluído também nas pautas, para que a gente tenha orçamentos dentro disso. E aí queria trazer até um pouco do olhar de o que hoje vocês estão fazendo, que tipos de projeto, e até Lu, um pouco da sua visão de como a gente aqui que trabalha na Liga com startups, como até as startups podem ajudar as corporações, né? A gente tem alguns programas que focam nisso, como que as startups ou até as corporações podem olhar para startups que têm o female founders, por exemplo. Como que a gente traz as startups para dentro desse movimento? Muito bom ponto, assim, a gente tem visto cada vez mais startups trazendo soluções relacionadas à diversidade, à sustentabilidade social, ambiental, à governança. Então, aqui na Liga a gente tem a oportunidade de trabalhar com várias delas. A gente tem vários cases bem legais e emblemáticos para dividir. Desde contratação de fornecedores, a capacitação de pessoas do time, até plataformas que viabilizam a contratação de pessoas com qualquer tipo de deficiência. Tem um case bem legal que é da Lincana com a Mondelez, por exemplo, em que a Lincana ela oferece a oportunidade de fazer uma curadoria de fornecedores a partir dos sócios fundadores, então você consegue identificar ali pessoas de grupos minorizados, né, e
trazer para a sua rede de fornecedores aquelas startups que possam atender a esses grupos e ter um grupo mais diverso de fornecedores. A gente tem também a Vulta, que trabalha com processos seletivos inclusivos, né? Ela consegue trazer para viabilizar que pessoas com deficiência auditiva e visual participem de processos seletivos que normalmente são pessoas excluídas de muitos processos, porque os processos não são acessíveis, né? Tem vários outros exemplos. Então, tem esse Candidato à Mulher, que é também uma plataforma que consegue capacitar e conectar essas mulheres capacitadas com corporações que queiram talentos, aumentar a diversidade dentro das suas empresas, trazendo essas mulheres para os seus times. Então, de várias formas, as startups elas conseguem ajudar as corporações. Mas, de novo, precisa ter um apetite das corporações para que consigam atrair essas startups nos seus projetos de inclusão, de diversidade. E aí eu acho que o ponto que budget é necessário, é importante, tem que ter, né? Porque ninguém é ONG, né? E assim, se você não entra colabora financeiramente, você mata o sistema. Mas é muito mais do que isso. Eu acho que a média liderança, principalmente, não tem noção do poder da caneta que tem. Que poder de escolhas que tem. Né? E até a grande corporação. Então, por exemplo, você deu o caso da Mondelez. A DASA, cara, é uma corporação gigantesca. A gente tem uma responsabilidade com o ecossistema de startups muito grande. Se a gente não ajuda a fomentar esse ecossistema, eu não tenho um pipeline de inovação. Eu estou matando a inovação, literalmente. Então, a gente não pode esquecer o tamanho que nós somos como corporação e a nossa responsabilidade que a gente tem em frente a esses problemas. Se a DAS não se posicionar, se a Mondelez não se posicionar frente aos seus fornecedores, não muda. Então, a gente tem a chance de ser esse agente de mudança. E quando a gente fala agente de mudança, não é alta liderança. Não é só a alta liderança. A alta liderança ela tem a capacidade de acelerar essas mudanças. Mas quem toca o bumbo das corporações é a média gestão, é a operação. Então, se a gente, como operação, a gente não tem esse olhar, a gente, em vez de, quando vai mandar uma pessoa que volta de licença maternidade, fala assim, tem que cortar headcount, essa que eu vou cortar, e não olha para outras oportunidades dentro da empresa, sabe? Não, ativamente. E aí isso dá trabalho, te custa algo, te custa o quê? Trabalho, tempo. Se você não fizer isso, você também não é um aliado. Não adianta postar no Instagram, lá no LinkedIn, she for he, sei lá, não adianta, cara. É arregaçar a manga. A gente está no momento, e a gente está num momento muito bom para isso, porque esse assunto está em pauta, a consciência das corporações, eles já entenderam, cada vez mais esse tema, ele realmente, as pessoas começam a perceber, dentro da DASA, eu levei um susto quando eu fiquei sabendo essa informação, porque aos meus olhos isso não acontecia lá. Isso não acontecia, e olha, eu sou mãe, levo super essa bandeira. E cara, há uma organização gigante e a gente não vê. Porque está todo mundo muito preocupado na sua BU, no seu negócio, na sua área, com seus projetos, e ninguém levanta a cabeça para olhar o todo. E levantar a cabeça para olhar o todo é responsabilidade de toda a corporação. Sim, e acaba sendo difícil, né? Foi o que você falou. Arregaçar as mangas ali no dia a dia, às vezes tem gente que não quer. Mas para fazer isso acontecer, vai ter que colocar a mão na massa. E cara, assim, se não é por você, todo mundo aqui tem filho, tem filha, tem irmã, tem mãe. Você vai querer, assim, eu não quero que a Laurinha, por exemplo, tenha que adiar a maternidade que nem eu adiei com medo de não conseguir se recolocar no mercado de trabalho. Eu quero que ela tenha essa opção. Se ela quiser isso, ótimo. Mas se ela não quiser isso, cara, beleza. Eu não quero que o Lucas tenha vantagem frente a outras mulheres só porque ele é homem de olho azul e loiro. Não quero. Assim, não é fair, não é justo. Essa conta não fecha, essa conta não vai fechar. Não está fechando hoje e não vai fechar no futuro. Infelizmente, meninas, a gente está acabando o papo, a gente está chegando no fim. E aí eu vou pedir, a gente sempre fecha esse papo com uma dica. Então, acho que a gente trouxe já algumas pautas, né? Algumas coisas que vocês trouxeram bastante, mas eu queria que vocês dessem dicas para quem está nessa liderança, para quem está nesse papel, para que a gente seja possível transformar o futuro, né? Acho que olhando muito para o longo prazo, que foi o que você comentou. Acho que tem
hoje em dia, todos nós, e acho que principalmente as mulheres, né? A gente é pressionado para ser perfeito sempre, para estar certo sempre, para ter as melhores respostas. E isso gera uma pressão muito injusta, principalmente em nós, mulheres. Tem um dado do LinkedIn que fala que as mulheres têm 20% menos de propensão de se candidatar a uma vaga do que os homens. E em relação a fit de skills dentro do que a vaga exige, as mulheres só se candidatam quando entendem que atingem 100% dos requisitos, enquanto os homens 60%. Então, acho que isso fala muito sobre a síndrome da impostora. Acho que uma dica que eu daria é confiar. A gente sabe o que a gente é bom. Então, não delegar esse julgamento a outra pessoa. A gente confiar e ter segurança no que a gente é bom e saber o que a gente não é, né, o que não somos boas, e traçar um plano de desenvolvimento, né? E eu acho que um outro ponto que é importante é que a gente não está sozinha. Buscar rede de apoio, buscar outras pessoas que já passaram por essas etapas ou que têm um caminho que você quer seguir, conversar, porque isso não vai evitar que a gente encontre os nossos próprios obstáculos, mas vai ajudar a gente a se preparar melhor. Acho que construir essa rede de apoio, entender quais são as mulheres de referência, conversar, buscar mentoras e formar uma rede de apoio, porque é fundamental que a gente se empodere. Isso vai partir de outras mulheres. É um movimento que nós precisamos puxar por nós e por outras mulheres, como você bem falou, Ju. Eu acho que duas coisas são muito linkadas. Primeiro, achem os seus aliados, né? Encontre quem são seus aliados, né? Quem são as pessoas que pode ser mentor, pode ser colegas, quem são as pessoas que você consegue chamar para essa conversa. E a segunda coisa é, cara, se é para academia, malhe, né? Arregace as mangas, acredite no seu poder, né? Entenda que você tem sim coisas para fazer. Se você quer ser um aliado, faça valer, dê o seu give back para a sociedade, né? Seja com dinheiro da corporação, seja assinando um cheque, seja você sendo uma mentora, você ajudando outra mulher, você estendendo a mão. Tem uma coisa que é muito linda, né? Que na Beach Mami, ela me ensinou muito isso, que é ninguém larga a mão de ninguém. Eu acho que ninguém pode largar a mão de ninguém nesse momento. E essa comunidade, né? Ela tem muito mais força do que a gente acha. Mas questione, né? E questione o status quo. Questione os processos que estão aqui. Porque se a gente só segue o processo, se a gente entra na rodinha do hamster e só segue o processo, nada vai mudar. E não adianta a gente só reclamar. A gente tem que levar isso embasado. Então, se aproprie dos assuntos. Não seja raso, sabe? Estuda, olha. Cara, na DAS esse é um número, ó, tá aqui. Dados e fatos, né? Como é que é? Contra dados, argumentos. Isso aqui é fato, cara. O que a gente vai fazer? Né? Seja parte da solução, não só do problema. E é uma jornada longa, é uma jornada que ninguém tem. A verdade é que ninguém tem, não é uma receita de bolo. O mundo inteiro está tentando achar a solução, ninguém achou essa solução ainda. Então, como que a gente faz, como que a gente testa, né? Como que a gente faz POCs disso? Como é que a gente traz esse ambiente de experimentação? E eu acho que que é muito importante as pessoas dentro da organização entenderem que essa é a vontade da organização. Porque a organização vai errar. A gente vai fazer coisas que não vai ser legal. Mas quando a gente tem um bem maior, quando a gente entende que isso é uma meta, que isso é um objetivo estratégico da organização, isso fica muito mais fácil e fica muito mais alinhado. Perfeito. Meninas, muito obrigada. Vou pedir até uma licença para vocês. Se você que está aqui escutando a gente, quer saber mais, quer continuar esse papo com elas, comenta aqui nesse vídeo que a gente traz elas de novo para falar mais sobre esse assunto, a gente traz mentorias. Acho que é uma temática extremamente importante, então curta, compartilhe com todos os seus colegas de trabalho, todas as suas colegas de trabalho, mães, pais, todo mundo que você acha importante saber sobre a temática. E se você quiser que a gente aborde mais esse tema, também comenta aqui que a gente traz de novo as duas para conversar. Meninas, muito, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Agora você tá me sentindo no Jô Soares, gente. Com canequinha preta, adorei. Obrigada, tá? E a gente se vê então no próximo Liga Cast. Tchau, tchau.